Oi, oi, mais um podcast 11 FM na área. Eu aqui mais uma vez acompanhado de Luca Mota. Dessa vez sou eu que apresento. Essa é a única dúvida que a gente bota no nosso telespectador, no nosso espectador. Não é não, Luquinha? Fala comigo. Fala aí, irmão, tudo bem? Sempre um prazer, sempre bom demais participar aqui com você. É isso, hoje você está no comando aí, eu venho para dar uns pitacos, para dar umas comentadas. Vamos embora. Isso aí. A galera tem curtido e a gente continua aí nessa pegada. Hoje a gente vai falar de um assunto mais sério. Foi enviada a proposta do Flamengo, da Prefeitura do Rio, perdão, para a CBF, para a volta de público no estádio, no caso do Rio, Maracanã, para o jogo contra o Atlético Paranaense no próximo dia 4 de outubro. A gente queria não estar falando disso, porque a gente se opôs muito à volta de todos os campeonatos da maneira que foi, principalmente o Campeonato Carioca, que a gente foi crítico assíduo da volta do Campeonato Carioca pela maneira como foi, pelo lobby que foi feito, na minha opinião, desnecessário. E aí a gente agora está voltando a falar de um assunto sério relacionado ao Covid, que é a volta do público, que na nossa opinião de página não cabe ainda. A volta seria com 30% do público, vendas online, uso obrigatório de máscara, distanciamento de lugares, mas a gente sabe que isso é uma coisa complicada de se medir, é uma coisa complicada de se legislar, digamos assim, dentro do estádio. Então, queria começar sabendo um pouco da sua opinião, de como que você tem visto aí essa decisão essa decisão da política do Rio. Então, como você disse, a gente tem uma posição aqui na página, acho que todo mundo pensa de maneira bem parecida, que o campeonato a gente já acha que não era para ter voltado, né? Na situação que o Brasil ainda está, o campeonato, para mim, não tinha que ter voltado. A torcida parece um absurdo assim, ainda maior, né? Mas aqui no Brasil parece que a gente se acostuma muito fácil com o absurdo, né? E que ele não impacta mais a gente da maneira com que deveria, né? A gente simplesmente se acostuma com a situação. São mais de 135 mil mortes no Brasil e a gente está falando em voltar pessoas a irem no estádio, né? A gente vê gente indo para bar e lotando as ruas nos finais de semana aí nos bares e tal. Então, eu acho que a gente está completamente fora da realidade, assim, mas infelizmente não me surpreendo com essa atitude do Flamengo, da Prefeitura do Rio, né? Porque a gente sabia que mais cedo ou mais tarde eles iam, não o Flamengo, mas qualquer outro time, ia tomar essa atitude pensando no lucro, no valor dos ingressos, né, que todos os times precisam e tal. E não me espanto com essa atitude, mas fico triste, né, cara, de saber que a vida das pessoas está sendo colocada em segundo plano. Exatamente. A gente acha que falta coerência no processo, né? Porque o Brasil ainda está muito mal. Na verdade, eu gostaria de trazer os dados aqui, segundo o consórcio do G1, no momento da nossa gravação aqui, o Brasil hoje tem 136.997 mortes por Covid. 137 mil, faltam 3 mortes para 137 mil, com 4.547.150 casos diagnosticados da doença. A gente acha que isso é um pouco problemático, né? A gente vê que o Brasil é o segundo país no mundo que tem mais casos de Covid, só perde para os Estados Unidos. No Rio, que é a cidade que contempla os votos, aí já é o dado do Google. O Rio tem 251.909 total de casos. No momento da nossa gravação, 17.677 mortes também no momento da nossa gravação. Pensando que o Maracanã tem ali a capacidade para 60 e poucas mil pessoas, 17.677 está muito perto desses 30% que querem autorizar o Maracanã a voltar a funcionar, né? Então, assim, eu queria saber de você também um pouco mais na relação com a política, com os clubes, porque 8 clubes se opuseram, à decisão.
porque feria a isonomia, só o Rio de Janeiro poderia ter estádio, então, em tese, quem seria favorecido seria Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, que jogam no Rio. Então, assim, também tem uma questão do campeonato em si, né? A disputa não fica mais igual, né? A gente, na primeira parte aqui, falou da questão mais humana, assim, e tal, que eu acho que é o que está acima de tudo. Mas se você pensar só na parte esportiva, também é absurdo. Também é ridículo chegar a pensar em botar um time para jogar com torcida e todos os outros, 4 times no caso, né, jogarem com torcida e os outros 16 jogarem sem torcida em casa, sabe? É desleal, é muito diferente, fere tudo que a gente imagina quando a gente fala em esporte, né? Esporte, a gente pensa numa coisa que dê condições iguais para todos os competidores, né, e que eles se resolvam lá dentro, que o melhor vença e tal. Só que, pô, você vai falar, cara, os 4 times do Rio vão jogar em casa os jogos, tudo bem, é com 30% só da torcida e tal, mas faz diferença, tem torcida. E os outros vão jogar sem torcida, sabe? É como se os times do Rio jogassem em casa e em campo neutro. E os outros times jogassem em campo neutro e fora contra os times do Rio. É muita diferença. Eu acho que é um peso muito grande no desempenho dos times, o fator torcida, e desequilibraria o campeonato sim, cara. Eu acho que é absurdo você ter condições diferentes para times que estão disputando a mesma coisa. Exatamente, eu concordo também. Acho que fere muito o princípio do esporte, o princípio da disputa. Você ter times que estão praticando a isonomia, todos têm a mesma condição ali no início do campeonato. A gente sabe que já não é assim, meio assim aqui no Brasil. A gente está num país continental que, querendo ou não, cada região tem sua particularidade. Então, assim, a gente tem favorecimentos naturais para certos times. Infelizmente, as coisas estão sendo levadas nesse sentido, né? Dessa maneira. A gente tem países que já voltaram público na Europa, que são lugares que conseguiram controlar melhor o Covid. Só para registrar também que tem um caso interessante no Rio, a média móvel de mortes por Covid na cidade do Rio cresceu pelo 3º dia consecutivo, o que casa justamente com aquele... Essa é uma matéria de ontem do Globo, e casa justamente com aquele lance das praias lotadas, bares lotados. Então, assim, parece que a coisa não está muito bem resolvida aqui. Acho que é bem claro que não está muito bem resolvida. Eu acho que a gente precisa de umas autoridades para justamente segurarem, saberem que não é a hora. A gente está falando de vidas, como você mesmo disse. Mas voltando ao que eu estava falando, do lance de ter voltado já em alguns lugares, a gente sabe que na França uma porcentagem já voltou, na Alemanha foi autorizada a volta na semana passada, mas a gente está falando de culturas diferentes, né? Além de terem sido países que lidaram muito melhor com a questão do vírus, a gente está falando de uma cultura mais respeitosa. Você vê que as pessoas não têm um problema. Aqui no Brasil o jogo é muito caloroso, então você vê ali a torcida quer estar junto. Eu falo por mim e falo por você também, Luca, que também é um torcedor fanático e gosta de estar ali acompanhando seu time no calor da massa ali. Pô, então, assim, eu acho que é diferente, né? A gente sabe que na Alemanha e na França eles talvez respeitem muito mais do que nós respeitamos aqui. Como você disse, são países que lidaram de forma diferente com a pandemia, né? Tiveram muito mais êxito em conter a pandemia do que a gente. Então, eles estão em estágio diferente. Então, não tem como a gente se comparar com eles e achar que a gente vai voltar ao estádio, ou voltar a ter torcedor no estádio na mesma época que os caras. Não tem como. Eles fizeram o que era para a gente ter feito lá atrás e agora eles estão em outro patamar. Eles estão 20 passos na nossa frente. Então, não tem como. Não tem como. Eles fizeram o dever de casa e agora estão colhendo os frutos, né? Quando você era pequeno, se você não fizesse o dever de casa, tua mãe não ia deixar você sair para brincar, sei lá. O teu irmão fez o dever de casa e saiu para brincar. E é isso. A gente está querendo sair para brincar antes de fazer o dever. Não tem como. Não tem condições. E outra coisa que eu vejo, que você falou, as torcidas, eu acho que a gente pode ter esse lance da gente ser um pouco mais caloroso assim, no estádio, né? A torcida latina em relação à europeia. Mas eu acho que fundamental também é o respeito às regras, né? Eu acho que são 2 países que
que você vê uma consciência coletiva maior, né? Até pode ser até um fator pelo qual eles tenham respeitado melhor as regras impostas pelo governo, né? E tenham tido mais êxito na contenção do vírus. E então, assim, eu não imagino na Alemanha muitas pessoas infringindo as regras, né, dentro do estádio e eu acho que eles respeitam mais. Aqui no Brasil, acho que a gente expularia 30%, o pessoal ia pular catraca, ia invadir, entendeu? Ia arrancar a máscara lá dentro e a gente não ia, acho que a gente não tem esse respeito assim pelas leis como eles. Infelizmente a gente tem que falar isso, né? A gente podia ser surpreendido pelo bem, mas não somos. Cada vez mais a gente sabe que a gente precisa mais de consciência coletiva aqui no país. Para encerrar, eu queria falar um pouco da ironia que tem sido a gente saber que, infelizmente, atletas do Flamengo foram infectados pelo vírus. Foram 6 atletas, mais o Marcos Braz, que depois testou negativo, ou seja, ele não estava infectado, foi um inconclusivo que depois testou negativo. Mas os atletas Diego Ribas, Mateuzinho, Isla, Felipe Luiz, Bruno Henrique e Michael não participam de um jogo crucial para o Flamengo, que é amanhã contra o Barcelona, em Guayaquil. Então, assim, o time que está fazendo todo o lobby, que já fez o lobby errado e está colhendo coisas ruins do lobby errado que fez pela volta do Campeonato Carioca, já que ficou sem seu técnico, ficou sem condicionamento físico, elenco. Então, assim, o Flamengo já não estava bem das pernas e tomou mais essa porrada aí. E mesmo fazendo lobby para voltar, a gente sabe que o Flamengo tem uma torcida muito fervorosa, é uma torcida que ganha jogo realmente, mas não justifica nesse momento, né, Luca? Não justifica. Como você disse, o Flamengo forçou a barra na volta do Carioca e o elenco do Flamengo mesmo já vem refletindo as consequências, né? Já teve César com Covid, aí Diego Alves com Covid, né? Já tiveram outros casos no próprio elenco do Flamengo. E é bom a gente lembrar que não é só o elenco que tá exposto a isso, né? Não são só os jogadores. Tem ali, tem um massagista que está indo ali, que está voltando para casa e levando para a família dele, talvez, né? Tem coisa que foge da nossa alçada e a gente nem toma conhecimento, às vezes, né, das coisas, mas a consequência chega, né? Infelizmente, a gente fica triste pelos atletas do Flamengo que foram infectados, além da questão de saúde dos caras, né, que é o principal, com certeza. Inclusive, a gente deseja melhora a todos, que se recuperem bem e rápido. E tenha o prejuízo técnico também, né? Como você disse, o Flamengo, na véspera de um jogo importante aí na Libertadores, perdeu alguns jogadores fundamentais. É isso, e concordo com tudo que você disse. O Flamengo acho que tem que rever aí essas posições que tem tomado, porque não tem se traduzido no melhor. O time dominante que a gente viu ano passado é um time meio não tão orgulhoso de se ver, não tão orgulhoso de se dizer que é do Brasil hoje. Enfim, acho que a gente vai ficando por aqui. Foi um podcast mais reduzido. Eu gostaria de fazer algumas falas aqui no final. Dizer que hoje, dia 21 de setembro, era o dia do radialista, mas dentro da profissão radialista ainda é considerado, foi passado para o dia 7 de novembro por outras questões, mas a gente aqui, tanto no dia 7 de novembro quanto no dia 21 de setembro, vai deixar nosso abraço aqui para os amigos radialistas que fazem a nossa profissão, digamos assim, que faz, eu não sou radialista, mas que faz o esporte, futebol, ser muito melhor desenvolvido. A gente acha que o rádio tem tudo a ver com a história do futebol, principalmente no Brasil, mas em outros lugares também no mundo. Então a gente deixa o nosso abraço para os amigos radialistas. Hoje também a gente gostaria de atentar para um tema muito importante, que é o tema da acessibilidade. Hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de luta, das pessoas com deficiência. Então, assim, a gente sabe que o esporte é um lugar de todos, a gente fala aqui, tanto nos estádios, quando as torcidas realmente puderem voltar após vacina, enfim, como for, quanto em todos os aspectos da sociedade. As pessoas com deficiência têm que ser ouvidas, elas têm que ser vistas e elas têm que ser sentidas em todos os sentidos, literalmente. Enfim, fica aqui o nosso abraço para todos que nos acompanham. YouTube, Spotify são as plataformas que abrem o nosso podcast, mas
Twitter tá bombando, já posso adiantar que Twitter tá bombando, porque tá tendo muito jogo agora. A gente está sobrecarregado, mas feliz de estar sobrecarregado. Instagram, que é a nossa rede principal, além do Facebook. E aí eu convido todos para participar lá com a gente. Valeu, até a próxima, galera.